Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos romances mais importantes, da literatura brasileira, que é esse daqui, Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Tem uma edição um pouco antiga, dá para ver claramente aqui. Coleção de ouro é uma coleção de alguns livros. Muito interessante. Escrito por Lima Barreto, esse livro. Vou deixar aqui para fotografar. Lima Barreto, é uma obra que ao mesmo tempo uma sátira e uma tragédia, e também uma crítica social. Foi publicado primeiramente em 1911 em formato de folhetim e lançado como livro em 1915. O romance é um retrato ácido do Brasil da Primeira República e uma das críticas mais lúcidas à ingenuidade do nacionalismo idealista. Antes de falar desse livro, eu queria mostrar o meu livro, na verdade, que eu escrevi esse ano, que foi lançado esse ano, O Menino que Tinha Medo das Mudanças, e que está disponível na Amazon. É só você pesquisar na Amazon ou então entrar no meu site, leonardotamarte.com.br. O link está aqui embaixo. Tem um link que dá direto ao site da Amazon, ou então através do blog, meu site. Não importa, você pode adquirir o livro por lá, É um romance que eu escrevi e eu dou mais detalhes sobre ele no vídeo passado. Eu falei mais sobre esse livro. Você pode dar uma olhada se achar interessante. Então vamos voltar a falar sobre o livro do Lima Barreto, a grande obra do Lima Barreto, Então, Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881. Ele foi filho de pais humildes. O pai era tipógrafo e a mãe professora. Sua trajetória foi marcada por dificuldades financeiras, preconceito racial. Ele era mulato, como se falava na época, e problemas com o alcoolismo. Mas também por uma intensa lucidez e um profundo compromisso com a verdade social. Esse era um dos seus interesses, Então, diferente dos escritores consagrados da elite carioca da época, Lima Barreto escrevia a partir das margens, Era um marginal, atento às contradições de um país que se modernizava de forma desigual, Todo mundo sabe. Entre seus principais trabalhos estão Recordações do escrivão Isaías Caminha. Também tem a obra Numa e a Ninfa, e também a outra obra Clara dos Anjos. Todos esses livros são marcados por um olhar crítico e humanista sobre o Brasil. O romance, esse daqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, surgiu no momento de amadurecimento do autor, publicado em folhetins no Jornal do Comércio. O Machado também escrevia em folhetins, como já foi dito, O livro foi escrito entre 1911 e terminado em 1915, através desses folhetins, e durante um período conturbado do Brasil republicano, um país que ainda engateava na democracia, com um estado dominado por oligarquias, pelo também clientelismo político e a exclusão das camadas populares.
Então o romance ele reflete o Brasil da Primeira República, também conhecido como República Velha, caracterizado pela política do café com leite, né, onde as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam no poder federal, pelo mandonismo também e por uma elite urbana que imitava costumes europeus. O Rio de Janeiro, então, capital federal, vivia um processo de modernização forçada, reformas urbanas, expulsão dos pobres do centro, racismo institucionalizado e uma elite que se considerava civilizada, entre aspas, às custas da exclusão social. Nesse ambiente o idealismo patriótico do Policarpo Quaresma, nossa figura central aqui, o protagonista desse livro, um homem que acreditava no Brasil e sonhava em resgatar sua pureza cultural e linguística, surge como símbolo da ingenuidade diante da corrupção e da hipocrisia nacional. Policarpo Quaresma é um funcionário público, ele é uma pessoa culta, estudioso e apaixonado pela pátria. Seu patriotismo beira o fanatismo. Ele acredita que o Brasil é um país grandioso, né, o melhor do mundo, né, e que o problema está apenas em não reconhecermos, né, o próprio valor, nós brasileiros. Então, no início, seu sonho é o de resgatar a pureza da cultura nacional, o que leva ele a propor a adoção do Tupi-Guarani como a língua oficial do Brasil, e que é visto como uma coisa bizarra assim na história, né? A proposta é uma proposta que torna ele motivo de chacota e leva ele à internação no hospício, assim, na verdade. É curioso isso, né? Quando eu estava lendo, eu me lembrei de outro livro que eu estava lendo sobre linguagens, línguas, e falava-se muito do quanto no Brasil, colônia, o tupi era uma língua estudada pelos europeus que vinham aqui. E inclusive houve até uma mutação entre o português e o tupi, uma língua híbrida, alguma coisa assim, pelo qual as pessoas se entendiam, né? Mas enfim, isso é outra história. Estamos falando do século, já no final do século XIX, início do século XX. Então, após sair do asilo, né, do hospício, Quaresma ele decide que o verdadeiro problema do país está na estrutura agrária e ele se muda para o campo. Ele vai morar num sítio com a irmã, ele mora com a irmã dele. Tem um amigo chamado Ricardo Coração dos Outros. Então, mas não vai morar com ele, cara. Visita ele, né? Tem um trecho que visita ele no sítio. Então ele vai morar no sítio tentando fazer florescer uma fazenda modelo, né? Um modelo ideal de uma fazenda. Porém as suas boas intenções são frustradas pela corrupção, pela ineficiência e pela miséria rural. Na verdade, pragas, né, que atacam a sua plantação. Ele diz que o Brasil, ele fala, né, o Brasil é onde tem a terra mais fértil, onde tudo se dá, onde tudo se floresce, né, dá fruto. E ele tem um problema com as formigas, uma formiga chamada saúvas. São formigas que gostam de contaminar, né, assim, né, lavouras, né? Então, ele se desilude, né? Policarpo, ele desiludido com o campo, ele volta ao Rio de Janeiro durante a revolta armada que ocorre na Baía do Rio de Janeiro. É um acontecimento, eu não cheguei a pesquisar se foi um acontecimento verídico realmente, mas ocorre algo assim. Então ele se alista para combater, para lutar.
acreditando que o presidente Floriano Peixoto da época, né, apesar de ser escrito em 1911 para 1915, a história se passa logo no início do Brasil República, né, por volta de 1892, por aí. Então ele acredita que o presidente Floriano Peixoto seria o salvador da pátria, né, o marechal de ferro, né. Só que, mais uma vez, ele é traído. Ele é preso como uma pessoa subversiva. E, no fim das contas, ele é condenado à morte. Então, o título faz jus completamente à história, né? É o triste fim de Policarpo Quaresma. E o spoiler é no título, né? Não tem como você ler o título e imaginar que acabaria de outra forma, né? Que o rumo de Policarpo seria de outra maneira, né? A morte, né? Então, tudo no spoiler, mas na verdade o spoiler já tá no título, né? Então, o fim de Policarpo Quaresma é de fato triste. Ele morre fiel ao seu idealismo patriótico. Ele é vítima de um país que pune quem ainda acredita nele. No fim das contas, é a reflexão que ele tem, né? É preciso mencionar que alguns críticos apontam uma fragmentação estrutural do romance, que é resultado de sua publicação em folhetins. Bem, eu não percebi isso, na verdade, né? Mas há quem diga, eu não percebi nem Machado de Assis, né? Também esses críticos apontam didatismo excessivo em certos trechos, nos quais o autor, né, Barreto, ele parece mais interessado em expor suas ideias do que em desenvolver o drama narrativo. A caracterização de alguns personagens secundários, né, principalmente, também é superficial, servindo apenas de apoio à crítica principal. Mas esses pontos aqui, eles não diminuem a potência do livro. Ao contrário, revelam sua urgência, na verdade, e sinceridade, né, que são marcas de uma escrita engajada e sem adornos, né? É notável no livro a força crítica de Lima Barreto, a ironia e a lucidez com que ele revela o contraste entre o ideal e a realidade, né? Que fazem do romance uma das obras mais honestas e corajosas da literatura brasileira. A narrativa, ainda que simples, né? Muitas pessoas julgam que o Lima Barreto escrevia rápido, né? Mesmo que não é verdade. Ainda que simples, é profundamente simbólica. Tem palestras, né, sobre ele, sobre essa obra, né, principalmente, e sobre o Lima Barreto, né, a biografia dele. Você encontra aqui no YouTube. Quaresma é o ingênuo patriota, na verdade, patriota. Quase que eu falava uma palavra de brincadeira. Então ele é um Don Quixote, também já compararam, alguns críticos já comparou com o Don Quixote tropical, né? Um crítico específico, mas a partir disso todo mundo começou a falar. É um Don Quixote tropical que luta contra um sistema corrompido e indiferente. A linguagem é acessível, né? E por ser assim, né, dizer que rompe com o academismo, né, com o aspecto mais da academia, né, da época. E isso aproxima o texto do leitor comum. É um ponto de destaque isso, né, na verdade.
uma escolha deliberada de Lima Barreto para democratizar a literatura, talvez, né? Além disso, a crítica social, o que tem nele, o humor amargo e a tragicidade do protagonista faz do livro uma leitura intensa e atemporal. Se compararmos Triste Fim de Policarpo Quaresma com outros romances do período, como Os Sertões de Euclides da Cunha, ou Dom Casmurro do próprio Machado, né? Percebemos que Barreto é o mais direto e socialmente combativo. Enquanto Machado investiga a psicologia e Euclides aborda o sertão como fenômeno geográfico e humano também, Lima Barreto denuncia o fracasso moral e político das elites urbanas. Apesar de não ter tido o mesmo reconhecimento imediato, o livro ganhou, ao longo do século XX, um papel central no cânone nacional, se tornando uma leitura obrigatória e símbolo da crítica social na literatura brasileira. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra-prima amarga e necessária. É um retrato doloroso de um Brasil que insiste em punir quem sonha com um país melhor. O romance foi incompreendido na sua época, mas hoje é reconhecido como uma das mais vigorosas denúncias do atraso e da hipocrisia nacional. O livro é um sucesso literário e moral, mesmo que o próprio autor tenha vivido à margem, né, do reconhecimento. E talvez a força de Lima Barreto esteja justamente nisso, em transformar a desilusão em lucidez e em mostrar que o verdadeiro patriotismo é aquele que enxerga o país como realmente é, né? Sem ilusões, né? Foi fascinante. Eu recomendo o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Principalmente se você é patriota, eu acho que você deveria ler isso. Eu confesso que eu não tenho muito de patriotismo em mim mesmo. Talvez já tenha tido durante a adolescência, mas hoje em dia não. Então é interessante esse ponto de vista, né? Ler isso, né? Foi interessante ler, embora eu acredito que ele não mudou minha cabeça, né? Mas que quem é patriota, talvez esse livro possa dar um olhar diferente. Eu não diria exatamente mudar a cabeça de alguém, pode ser que mude, é provável. Tudo clássico é capaz de mudar a cabeça de alguém, mas se não mudar, pelo menos dar um olhar, assim, uma reflexão, né? Enfim, essa é a leitura que eu recomendo. Depois de um tempo aqui sem postar nesse canal, eu tenho voltado e espero que vocês tenham gostado. Continuo da mesma forma, fazendo vídeos sem cortes e desse meu modo, assim, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê like, se inscreva no canal, acesse meu site leonardotamarte.com.br, está aqui embaixo. Lá você vai encontrar meus filmes que eu realizo, vai ter acesso ao meu livro. Não deixe de conferir se você tem algum interesse. Está disponível em Kindle também. Se você quiser comprar em Kindle é bem mais barato. Já está barato, mas em Kindle é bem barato mesmo. E, enfim, é um livro, é um romance interessante. Assiste o vídeo anterior onde eu falo sobre ele. E também no meu site tem, além dos filmes do livro tem artigos, tem críticas que eu escrevo sobre filmes, sobre literatura. Os próprios vídeos que eu faço aqui, alguns estão por lá também. Enfim, se você gostou, me ajude. Eu agradeço demais. E nos vemos
próxima semana eu vou tentar cumprir essa promessa.